Olá, bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa questão um pouco polémica, diria, no mundo das startups. Será que a maneira como avaliamos e financiamos estas novas empresas está mesmo a ajudar a inovação? Ou será que, se calhar, a está a travar? Vamos basear-nos num texto bastante interessante, de 2019, do Edson Zogby. A ideia central que ele apresenta é curiosa. Diz que o modelo que toda a gente usa, aquele que pede tração, ou seja, vendas, provas de mercado muito cedo, pode estar, afinal, a ser um problema. Um problema para as ideias mesmo novas, mesmo radicais. Aquilo a que ele chama inovação pura. Parece um contrassenso, não é? É um ponto de vista provocador, sem dúvida, porque a ideia geral é que a tração é boa, é sinal de sucesso. Exato. Por isso, o nosso objetivo hoje é mesmo desmontar isto, perceber como funciona este modelo, de onde veio, que impacto tem, e especialmente nessas inovações mais disruptivas, e tentar perceber a diferença que o autor faz entre um ecossistema de inovação a sério e um pseudo-ecossistema. Certo. Perceber se o dinheiro está a ir para o sítio certo, no fundo. Isso, se estamos a financiar o futuro ou só a repetir o presente. Então vamos lá começar pelo modelo em si. Como é que isto funciona na prática, nos concursos, nas rondas de investimento? O que é que pedem sempre? O texto diz que é ter já um produto, um serviço, algo que se possa mostrar. Uhum. E curiosamente não precisa de ser a coisa mais inovadora do mundo. O que importa mesmo é já ter alguns clientes, mostrar vendas. A tal tração. Exatamente. E perceber o porquê disto é chave, do ponto de vista de quem investe. Claro, investir numa startup é sempre um risco. Sempre. Claro. Para um investidor que tem um portfólio variado, ações, obrigações, essas coisas, as startups são aquela aposta de alto risco, mas que pode dar um retorno enorme. Portanto, focar na tração não é tanto querer a melhor inovação logo à partida. É mais uma maneira de tentar diminuir a percepção desse risco, percebes? Sim, sim, faz sentido. É uma segurança. É uma segurança. A tração pega numa ideia que podia ser só fumo e dá-lhe números, métricas, torna algo mais tangível, comparável. Funciona como um selo de validação do mercado, mesmo que seja pequenino. A prioridade passa a ser controlar a incerteza. É curioso, porque supostamente este é um mundo de risco, de explorar o desconhecido. Mas na prática procura-se o mais seguro possível dentro do risco. Exatamente, torna o investimento em algo menos assustador e mais fácil de justificar com números. Ok, percebo a lógica de reduzir o risco. Mas como é que isto se tornou a norma? Quase a única forma. O texto liga isto a um evento histórico bem conhecido. E aqui a coisa fica mesmo interessante. Ele apontou o dedo à crise financeira de 2008. Pois é. Parece um salto, não é? Da crise global para as startups pequeninas. Sim, mas a ligação que ele faz até faz sentido. Pensa bem, com a crise, os bancos fecharam a torneira do crédito. Uhum. Foi geral. Empresas, pessoas, ficaram sem acesso fácil a dinheiro. E, ao mesmo tempo, muita gente perdeu o emprego e viu no empreendedorismo uma saída. Certo. Mais gente a querer criar negócios, menos dinheiro nos canais normais. Exato. E do outro lado, tinhas os investidores, fundos de capital de risco, business angels. Eles tinham capital, mas que já estavam mais receosos ou a procurar alternativas aos mercados financeiros tradicionais que tinham levado uma banalela. Uhum. E neste cenário de incerteza geral, com os bancos fora de jogo, para muitos, que tipo de startup é que se torna mais atraente para esse capital disponível? As que já vendiam qualquer coisa. Lá está. As que já mostravam alguma receita, alguma prova, por pequena que fosse, de que o mercado queria aquilo. A tração virou, tipo, o sinal de segurança no meio do nevoeiro. Era a prova de que, vá lá, pelo menos alguém estava a pagar por aquilo. E o que começou por ser uma reação à crise, acabou por ficar. Virou regra. Virou regra. Esta preferência pela tração inicial tornou-se o padrão, o critério número 1, nos ecossistemas que apareceram ou cresceram depois de 2008. Moldou tudo, desde os concursos de ideias até às decisões dos grandes fundos. Ok, percebo como a crise empurrou as coisas nessa direção mais conservadora. Mas é aqui que o autor diz que está o problema, não é? O tal nó. Este modelo focado na tração logo de início não serve ou até prejudica as tais inovações puras. O que é que ele quer dizer com inovação pura? São ideias que é completamente novas. Exato. Pensa em inovação radical, disruptiva mesmo.
não é só melhorar um bocadinho o que já existe. Não é copiar um negócio de sucesso para outro país. Estamos a falar de tecnologias, de conceitos que criam mercados do zero, ou que viram de cabeça para baixo os mercados que já existem. São coisas que partem literalmente do nada. E o problema é que essas ideias, por serem tão novas, não têm como mostrar tração logo à partida. É isso, é precisamente isso. Elas precisam de dinheiro antes de sonhar em ter tração. Precisam de capital para investigar, para desenvolver, para fazer protótipos, para testar. Para construir a coisa que um dia, talvez, venha a ser vendida. Exatamente. E esse processo é, por natureza, mais demorado, mais incerto, e a probabilidade de falhar é muito, muito maior. Pedir tração a uma ideia destas é quase, sei lá, pedir a uma semente para dar fruto antes de ir para a terra. As consequências disso parecem óbvias, mas se calhar não pensamos nelas o suficiente. São diretas e, segundo o autor, bastante preocupantes para o progresso a sério. Ideias com potencial para mudar o mundo podem ser pura e simplesmente rejeitadas pelos sistemas de financiamento que temos. Porque não encaixam no critério da tração. Exato. Os investidores, seguindo a regra da tração, vão preferir a segurança de um negócio que já fatura qualquer coisa, mesmo que seja pouco inovador. Pode ser só uma cópia, uma otimização. Ou preencher uma pequena falha de mercado. Isso. E cria-se aqui um paradoxo enorme. Os sítios que se dizem centros de inovação podem estar, na verdade, a filtrar e a desencorajar as inovações mais importantes. Dá-se mais valor a executar bem um modelo conhecido do que a arriscar explorar o desconhecido. É quase como se o sistema estivesse afinado para produzir variações sobre o mesmo tema em vez de criar música nova. Isso põe em causa a própria ideia de ecossistema de inovação, não é? Se o motor principal, o financiamento, prefere cópias seguras em vez de risco disruptivo, o que é que isso significa para o ecossistema? E aqui o texto faz aquela distinção forte: ecossistemas reais versus pseudo-ecossistemas. Qual é a diferença na prática? A diferença é fundamental e vai muito além do dinheiro. Um pseudo-ecossistema, como o autor o vê, é aquele onde domina esta lógica financeira da tração. Os investidores, e ele nota que até os bancos se adaptaram e entraram neste jogo, funcionam quase como um substituto um bocadinho mais moderno do crédito bancário normal. O foco é o retorno financeiro, com o risco controlado pela tração. A relação principal é só entre o empreendedor e o investidor. Pode haver muitos eventos, muito barulho, mas a inovação a sério pode ser superficial. E um ecossistema real, como seria? Um ecossistema real seria algo muito mais interligado, mais complexo. Não é só a transação financeira. O texto sublinha a importância da colaboração entre várias partes. Primeiro, a academia, as universidades, os centros de investigação, onde nasce muita da ciência de base, das tecnologias disruptivas. É daí que vêm muitas das inovações puras. Certo, a fonte. Depois, o mercado. As empresas que já existem, os clientes, as indústrias, com os seus problemas reais, dão o contexto, mostram as necessidades. E, finalmente, Os empreendedores. Eles são a ponte, são quem consegue ver o potencial numa descoberta científica e transformá-la numa solução que o mercado queira. O autor diz que já em 2012 andava a alertar para esta necessidade de juntar estes três: academia, mercado, empreendedores. No ecossistema real, há trocas constantes de conhecimento, de talento, de capital entre todos. Não é só dinheiro a ir para startups com vendas. mas alguém podia dizer: bem, mesmo um pseudo-ecossistema se cria empresas e empregos, já é bom, não? Mesmo que não seja a inovação mais radical. E é um ponto. Qualquer atividade empreendedora tem o seu valor, claro, mas a perspectiva do texto é mais a longo prazo. Olha para a competitividade do país, para o avanço tecnológico a sério. Um pseudo-ecossistema pode até criar muitos negócios pequenos, talvez até alguns unicórnios baseados em modelos que escalam bem, mas que não são disruptivos. Mas pode falhar redondamente em criar as inovações que vão definir o futuro ou que resolvem os grandes problemas que temos. Entendo. Se pensarmos no quadro geral, um país ou uma região que se fica por um pseudo-ecossistema arrisca-se a ficar para trás. Pode parecer muito dinâmico por fora, mas falta-lhe aquele motor da inovação radical que é o que dá competitividade a longo prazo. Está-se a otimizar o presente, a copiar o que funciona agora, em vez de se construir ativamente o futuro. A falta desta ligação profunda entre academia, mercado e empreendedores
limita muito a hipótese de as grandes descobertas chegarem ao mundo real. Fica claro o beco sem saída para quem tem uma ideia mesmo nova. Daquelas que podiam mudar as regras do jogo, mas não tem dinheiro nenhum para começar. Pois, Precisa de financiamento, vai bater às portas e ouve sempre a mesma coisa. Ideia interessante, mas... e atração? Num pseudo-ecossistema, essa pessoa não só arrisca ser ignorada, como o texto sugere que pode até ser vista como menos interessante do que alguém que só copiou uma app de sucesso e já tem uns milhares de utilizadores. É desanimador. É o dilema que o texto põe em cima da mesa. E a conclusão para quem cria estas inovações puras é quase uma ordem. Tem de procurar ativamente os ecossistemas reais. Tem de encontrar ambientes onde se perceba melhor como funciona a inovação a sério, onde haja dinheiro público, privado, com visão longa, ligado às universidades, talvez disposto a apostar em fases muito iniciais e incertas. Onde o risco seja mais aceite. Exatamente. São esses sítios, com as suas redes complexas, que dão uma hipótese a estas ideias. E esses ecossistemas reais, existem muitos? São fáceis de encontrar? Parece que não. O texto dá um número, referente a 2018, que é um bocado preocupante. Dizia que só cerca de 37 países no mundo tinham condições favoráveis a um ecossistema real. Só 37? Pois, não basta ter dinheiro a circular, ou muitas startups. É preciso ter a estrutura certa, a colaboração, a mentalidade para apoiar a inovação desde o início, desde a fase mais arriscada. Mas pronto, o autor acaba com uma nota de esperança, não é? Com o desejo de que isto mude, que mais sítios percebam que é estratégico cultivar a inovação pura. Certo. E isto levanta uma questão mesmo importante para qualquer país, não é? Que tipo de futuro é que se quer? Quer-se só estimular a atividade empreendedora em geral, focar nos números de curto prazo, quantas startups, quanto investimento, mesmo que a inovação seja só incremental ou cópia, ou aposta-se a sério em criar as bases, ligar a academia à indústria, ter capital paciente, apoiar a ciência, para que as grandes rupturas possam acontecer, mesmo que os resultados demorem mais e sejam mais incertos. São caminhos muito diferentes. Ok, acho que percebemos bem a tensão principal disto tudo. Temos um modelo de financiamento que se tornou rei e senhor, muito por causa do medo do risco depois da crise de 2008. O modelo que valoriza, acima de tudo, a tração, a prova de vendas, funciona para acalmar os investidores, mas, como vimos, tem um lado B potencialmente grave. Pode deixar de fora ou mesmo matar à nascença as inovações mais radicais. Aquelas que, por serem novas, não têm tração para mostrar. Exato. E a consequência é que temos de olhar para além dos nomes pomposos e distinguir: isto é um ecossistema real ou um pseudo-ecossistema? Os reais são colaborativos. Juntam academia, mercado, empreendedores e têm a mais hipótese de apoiar a inovação pura, que é chave para o futuro. Os pseudo-ecossistemas, mais focados no negócio financeiro de baixo risco baseado na tração, podem gerar muito movimento, sim, mas arriscam-se a não produzir os avanços disruptivos que fazem mesmo a diferença a longo prazo. A distinção é crítica. Com tração, mais seguros e não obrigatoriamente os mais inovadores. Até que ponto é que este sistema está a moldar ou a limitar a nossa própria ideia do que é uma inovação de sucesso? Será que criamos um ciclo vicioso onde só reconhecemos e financiamos aquilo que já se parece com o sucesso que conhecemos, baseado em métricas de curto prazo? Que ideias mesmo revolucionárias, que futuros diferentes, podem estar a ser postos de lado, só porque não cabem no molde do investimento que criamos? Fica a pergunta.